Você já foi noveleira ou é noveleira? Você é só assistidora? Você aí é aquela pessoa que ama minisséries, séries, maratonar algumas coisas? Olha, confesso pra você, assim que eu tive contato com a televisão, gostei demais daquela coisinha maravilhosa e assisti aquelas novelonas antigas, pegava o nome do personagem no papel e na vida, pesquisava sobre a vida. Pra mim aquilo foi uma descoberta maravilhosa. Durante um bom tempo assisti muitas novelas. Uma coisa interessante que eu tiro de aprendizado hoje com o olhar de quem já não é mais noveleira é de que, enquanto muitas pessoas falam que isso é perda de tempo, eu falo que todas as coisas devem ser analisadas no seu tempo e no seu contexto. Às vezes, aquilo que hoje pode não ser muito bom para algumas pessoas, para outras pode ser algo que vai gerar grande aprendizado. O que eu aprendi com as novelas? Uma coisa interessante que eu uso no desenvolvimento pessoal é quando nós temos ali a direção de algo que já está escrito, ou seja, quando eu tenho que cumprir algo que já foi planejado, o diretor ele tem pouca variabilidade ali nas execuções, embora haja possibilidade de haver mudança. Vamos pensar na época e num tipo de novela que já foi escrito um livro sobre ela e agora aquele diretor tem ali o desafio de colocar os personagens para interpretar aqueles papéis para trazer aquela mensagem que é daquele livro. O que acontece ali? Depende muito do personagem que interpreta. E se acontecer uma eventualidade, uma morte, por exemplo, de um daqueles atores que fazem aquele personagem? Às vezes, naquela história, se o enredo estiver muito fechado, vão colocar um outro personagem para substituir aquele, trazer algo que justifique aquela transformação na aparência daquele personagem, como já aconteceu em alguma novela que eu vi por aí. Mas tem outras. Às vezes o diretor ele fica pensando no fechamento daquela novela a depender da aceitação que a sociedade tem para aquela temática. Ele pensa uma maneira de encerrar aquela novela. Mas uma coisa fica sempre no ar, que é a questão de que, tá bom, essa novela das 8 acabou, vai iniciar uma nova segunda-feira. E aí, como todo fim de novela, contos de fada e tudo mais, aquele final, desfecho final de uma determinada novela, ele vem para trazer algumas soluções. Sabemos muito bem que não acaba por ali, porque no fim de uma novela temos vários tipos de desfechos. E às vezes uma outra novela traz a abordagem daquele problema a partir daquela situação. Tudo isso serve de aprendizado? Sim. Outra coisa, até o tipo de novela que passa em determinada época é muito influenciada pela sociedade, pelos problemas que aquela sociedade encara. Então, por que desconsiderar 100% que possa trazer aprendizado o que uma novela traz? Mas aqui eu quero questionar você sobre uma coisa. A principal novela da vida, que é a sua própria história. Quem tem nas mãos o enredo inteiro é só aquele que te criou com um propósito para cumprir uma missão. Só ele sabe qual vai ser o desfecho final aqui nessa terra. Para você. Você não sabe. O seu poder está a saber até onde está aqui. E quando a gente está ali assistindo a novela e a gente já tem a visão do que os outros personagens estão fazendo, muitas vezes ficamos indignados com uma pessoa que não está percebendo aquela situação que ele está envolvido. Assim também é na nossa vida real. Quantas vezes outras pessoas com outros olhares lançam determinado olhar sobre o que você está fazendo agora e pensa como essa pessoa não percebe. Tá nítido, tá claro, porque ela continua se comportando assim. Assim como aquele personagem que interpreta aquele papel, muitas vezes nós estamos limitados com aquela visão das nossas experiências que só nos permitem enxergar até aquele ponto. Portanto, é muito importante que nós confiemos no autor e consumador da nossa fé. Não só nisso, naquele que criou cada órgão interno nosso, que conhece começo, meio e fim de toda a nossa história, de todo o enredo. Confia. Ter medo e ter dúvida requer acreditar. Ter fé também. Decida por ter fé. Não sei onde você está agora, nem qual é a sua relação com a espiritualidade, mas eu quero dizer para você, tem jeito de você ter um relacionamento forte com esse Deus Todo-Poderoso.